Agora pelas ondas da Rádio Livre, 1440 AM, internet online, acesso digital. Olá, uma ótima tarde a todos que estão ligados no programa Acesso Digital, seja através da Rádio Livre 1440 ou pela internet. Muito obrigado. Lembro aqui inicialmente que a sua participação pode ser pelo telefone 22338822 ou acesso.digital.1440. Primeiramente quero me apresentar. Meu nome é Alberto Alvarães, sou professor e pesquisador na área de ensino profissionalizante e recebi com muita honra o convite aqui para substituir hoje o professor Marcelo Mazzi na apresentação do programa Acesso Digital. E hoje é dia de inovação. Acesso Digital. Educação e inovação. O assunto que vamos falar no programa de hoje vai ser crianças e adolescentes, as armadilhas na internet. A cada momento, vemos que crianças e adolescentes se tornam presas fáceis para internautas inescrupulosos. Essa má utilização da tecnologia é o resultado de várias ações preventivas que deixamos de estabelecer e por isso não colocamos em prática. Mas afinal, de quem é a culpa? Essa pergunta e muitas outras serão debatidas no programa de hoje. O assunto com certeza é mais do que atual e para conversar conosco temos aqui a honra de receber o professor Marcelo Conceição, que é formado em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem MBA em Gestão Empresarial, um especialista na área de tecnologia. Seja bem-vindo, professor Marcelo. Eu gostaria de pedir que você se apresentasse, mas se apresentasse não somente a sua apresentação como profissional, rapidamente a sua trajetória, mas colocando também todo o seu contexto de vida. Eu sei que você é pai de 2 jovens e naturalmente você vive os dois lados da moeda, né? De um lado, os jovens lá utilizando a tecnologia e de outro lado, vendo esses perigos. Como é que você se coloca nisso? Como é essa sua vida? Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente é complicado. Hoje eu estou aqui como um especialista de TI, mas mesmo para um especialista é muito complicado ser pai nesse momento. Por quê? Os riscos estão presentes a todo dia, principalmente hoje na internet. Então é meio que está complicado. Para eu, que sou especialista, tendo 2 filhos, você imagina para uma pessoa que não tem esse conhecimento todo. Muito bem, muito bem. Aqui também conosco está a doutora Ariadne Nunes. Ela é psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, com ênfase em neurociências e psicologia positiva. Tem outras habilidades que ao longo do programa ela vai nos passar. Vai compartilhar conosco a sua experiência. Eu queria a sua apresentação, doutora, mas aí o contexto é outro, né? Eu pedi ao professor Marcelo aqui em relação aos filhos, que ele vive, mas vejo que apesar da sua experiência, o seu conhecimento, você é uma jovem e você já nasceu nesse contexto. Então, o professor Marcelo vê os filhos de um lado e ele se vê trabalhando do outro. Você provavelmente se vê de um lado e de outro. Atriz dos dois lados. Doutora, a palavra é sua. Como é essa sua vida, nessa sua profissão, vendo esses dois lados, vivendo esses dois lados? Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Eu sou terapeuta de crianças e adolescentes, né? Lido com isso todos os dias. E como o Alberto falou, além de ser terapeuta e ver, né, essas implicações que a internet traz, essa suscetibilidade, eu também sou de uma geração onde a gente começou, porque eu não sou tão novinha quanto o Alberto falou, tenho quase 30, mas a gente estava começando já lá pelos 14 anos a mexer numa internet de escada, né? E eu tenho 2 irmãos adolescentes também e os riscos, né, são enormes, é uma preocupação muito grande. Perfeito, muito bem.
Lembrando aqui aos ouvintes, o acesso, a comunicação de vocês pode ser feito pelo acesso.digital.1440 pelo Facebook ou pelo telefone 2233-8822. Aos nossos ilustres convidados, né? Na última segunda-feira foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças. É uma data, né, que, como datas que nos marca, né, deveriam ser datas comemorativas de algo bom, mas esse é um marco muito negativo na nossa história. E de qualquer maneira, né, ao longo do tempo, esses riscos eles ocorrem, né? Esses riscos eles vão ser inerentes, independente do meio que ele esteja. Assim eu penso. Nós vamos debater isso ao longo do nosso programa, né? Mas inicialmente eu queria que vocês contassem, né, o que vocês veem em relação a esse contexto de risco que nós temos hoje, não somente, nós falamos hoje da internet, mas de uma maneira geral. Como que vocês veem esse nosso mundo hoje trazendo esse risco para essas crianças, adolescentes? Quem gostaria? Fique à vontade. Cavalheirismo, doutora Ariadne. Obrigada. Os riscos são enormes, né? Dentro de um consultório de psicologia, infelizmente, a gente vê cada vez mais casos, né? Não que antes eles não acontecessem, mas eles eram abafados assim pela família, não se falava tanto. O que acontece com a internet é que a internet ela amplia esses riscos, né, por causa do anonimato. Ela vira, né, um chamariz de pedófilos que, através do perfil das crianças, conseguem acessar dados importantes, gostos, conversar com essas crianças e pegar, através da carência dessas crianças, um gancho aí para poder aliciar essas crianças, né? E a maioria, né, segundo uma pesquisa que eu estava vendo para o debate, 55% das crianças e dos adolescentes não contam para os pais aquilo que eles fazem na internet. Então, você imagina que, de repente, você está tranquilo na sua casa, confiando que o seu filho está te dizendo, né, exatamente tudo que está acontecendo, mas não é bem assim que acontece. E 41% deles já foram encontros à escondida com pessoas que conheceram online. Então, é uma ampliação enorme de riscos que já existiam em relação, principalmente, à pedofilia. Em relação à internet também, eu tenho alguns pontos a adicionar, que seria o seguinte: eu não entendo muito bem como que a internet é um novo meio. É simplesmente um meio. E é um caminho que não tem volta. Hoje, por exemplo, a gente vive conectado. A gente está começando a falar sobre vestir a internet. Para termos de comparação, existe o IP. Hoje existem 6 bilhões de IPs utilizados. O que significa isso? Tem mais endereço de internet do que pessoas vivendo. Então é um caminho sem volta. O que acontece com a internet é que ela é um mundo completamente desconhecido para a grande maioria. As pessoas não conseguem entender ainda. Conseguem sim vislumbrar esse potencial, mas ainda não conseguem vê-lo no dia a dia. E ele está chegando. Até eu gosto de frisar o seguinte: entre o adulto e a criança, hoje quem está mais suscetível a problemas na internet são os adultos. Porque eles não nasceram conectados. Eles começaram a conectar com 15 anos, eu com 20, 25. Então, é tudo muito novo. Então, o que acontece? Você chega e... com uma criança, o problema é a criança. Por isso que eu entendo que é só um meio. Ela está nascendo para o mundo. Eu gosto de colocar também um outro videozinho que saiu há 2, 3 semanas agora sobre um estudo feito por um rapaz nos Estados Unidos e que ele ia para um parque conversar com as mães. Tinha uma mãe no parque, ele conversava sobre se ela tratava sobre conversar, sobre se conversar com estranhos, se o filho dele estava preparado ou não. E as mães sempre falavam: não, ela está preparada, eu falo todos os dias. E se ele não se importava de falar com essa criança, ele ia lá e conseguia tirar em 2 minutos todas as crianças que ele entrevistou do parque, sem trabalho algum.
Então a questão não é a internet, e sim a maneira como a gente vê a criança, como ela tem que ter essa relação com esse novo meio que é desconhecido. Perfeitamente. Professor Marcelo, obrigado. Professora Ariadne, muito obrigado. Nós iniciamos com bastante... de uma forma bastante relevante esse nosso debate aqui. Em relação a isso, essa questão dos riscos que a internet tem e a comparação com os outros meios, nós vamos falar mais agora no nosso segundo debate. Lembrando ao nosso ouvinte, o acesso conosco aqui pode ser pelo Facebook, acesso.digital.1440 ou pelo telefone 2233-8822. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Acesso Digital. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Todos os sábados, a partir do meio-dia, você tem o programa Resenha Sertaneja. O melhor da música sertaneja e do arrocha, com convidados tocando ao vivo e você concorrendo a prêmios. Resenha Sertaneja. Apresentação: Pierre Cruz e Renata Feitosa. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Livre 1440. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação: Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora você ouve aqui. Rádio Livre 1440 AM. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Estamos de volta com Acesso Digital. Eu sou Alberto Varanhos, estou aqui hoje em companhia do professor Marcelo Conceição e da doutora Ariadne Nunes. O tema de hoje é crianças e adolescentes e as armadilhas na internet. No bloco anterior, nós começamos a falar a respeito dos riscos que existem com o uso da internet. Demos a introdução ao nosso tema que nós vamos levar hoje aqui no nosso programa. E eu queria aqui convidá-los, né, a completar um pouco a respeito ainda desse assunto, né? Quando nós falamos do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das Crianças, né, que foi no dia 18 agora, essa data, se não me falha a memória, ela foi criada há mais de 40 anos atrás por um caso que aconteceu no Sul, de uma menina ainda muito jovem que morreu violentada. E certamente nessa época não existia internet, né? Certamente nessa época nem se sonhava esse aparato tecnológico que nós temos hoje. E hoje a internet ela entra como um vilão. Muitas vezes, para algumas pessoas, para alguns estudos, ela entra como um vilão. Eu gostaria de saber de vocês, né, se a internet de fato é um vilão. Vocês já falaram que o professor Marcelo aqui comentou, né, que a princípio não existe a diferença e tal, mas afinal, o que faz a internet ser esse vilão? Qual é a diferença entre essas situações que nós estamos aqui debatendo hoje, que ocorrem com as crianças por meio da internet, e as situações que ocorriam antigamente, somente ocorrem ainda hoje, né? Mas o que acontece? A internet tem mais destaque, aparece mais, enfim. Quem gosta? Falando como professor pai, Marcelo. Isso. Falando como pai, o que acontece? Por que a internet é vilanizada hoje? Antigamente você corria esses riscos, mas você tinha uma tendência a achar que controlava a vida dos seus filhos, controlando até onde eles iam. Ele não pode. Você não tem um filho de 8 e um filho de 2, uma filha de 2, que
Antigamente, na década de 80, eu conseguiria segurar as rédeas dele até onde ele poderia ir, estando ao lado dele. Seria efetivamente a gente estar fechando as porteiras. Ele poderia frequentar a minha rua, a rua que eu morava, ele pode falar com os amigos, talvez brincar em casa. Hoje não. A internet abre o mundo. E você não tem controle. É uma coisa que eu tinha conversado aqui no intervalo com a doutora Ariadne, que ao abrir um browser, não há limite para onde você pode chegar. E as próprias pessoas que trabalham com internet, com informática, não conhecem. Eu digo isso, eu gosto de usar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa de telecomunicações há 2 anos atrás. E profissionais com mais de 10 anos de experiência em equipamentos de internet sofreram ataque de phishing. Phishing é um ataque onde provém da palavra phishing, que é pescar, onde bandidos usam sites falsos para pegar informações pessoais. Então você imagina, se um profissional que trabalha com internet, profissionais, que a gente descobriu que 6 a 8 pessoas dentro do meu departamento, que tinham uns 40, tinham sofrido esse ataque. Então se uma pessoa que trabalha com internet sofre esse ataque, imagina quem não conhece. É esse o medo de você ter a internet, você abrir uma porteira, como eu falei antes, e não ter controle do que tem depois dela. E ela é enorme. Hoje, por exemplo, existe um browser chamado Tor, e que ele é usado normalmente para venda de drogas e armas. Então você imaginou se por um acaso você permite que seja instalado na sua casa esse browser e permite que seu filho tenha acesso a isso? Você nunca imaginou comprar uma arma, comprar drogas? E isso a internet, infelizmente, permite. É o que eles chamam de Dark Web. E é esse o meio, e é por isso que ela é vilanizada. Professor Marcelo, tem uma curiosidade. Você falou que você tem uma filha de 2 anos, né? Isso. Sua filha de 2 anos já usa a internet? Usa. E é incrível porque ela gosta, ela acessa prioritariamente vídeos do YouTube. Que não tem, pelo menos no meu conhecimento, não tem lá grandes filtros, né? Tem muitos filtros. É incrível. Assim, é um pouco do desconhecimento. Você consegue pegar no YouTube e simplesmente liberar pessoas. Só quero que alguém entre no YouTube e possa ver vídeo daquela pessoa, onde você passa o seu crivo. Esse filho de 8 anos, ele acessa regularmente, como todos os outros alunos do colégio dele, da turma dele, vídeos sobre videogames, Minecraft, e eles discutem isso. Eu fui no intervalo do colégio dele, eles discutindo os vídeos que tinham visto no YouTube. E o YouTube, sim, permite que eu consiga só que aquele canal daquela pessoa possa ser visto. Então você tem é o desconhecimento. Quantos filtros existem no YouTube? Diversos. Eu posso colocar que o meu filho só pode visualizar vídeos que eu já tenha visto, um controle parental bem afiado. E a filha de 2 anos também. O que é interessante é, não só ela, no coleginho, eles discutem da maneira dela os vídeos. E é uma coisa até interessante, tem um canal do YouTube que é feito por uma criança de 4 anos de idade, na Indonésia. Essa criança arrecadou em propaganda no passado $1 milhão. Então olha só como é que é um mercado e é um desconhecimento, como a própria criança de 2 a 5 anos se interessa e até um pouco de maneira diferente, porque hoje você vai ver um vídeo no YouTube, você tem uma propaganda e você tira. Uma criança não, porque ela não sabe, talvez, ainda está gerando um mercado novo, totalmente desconhecido, de 2 a 5 anos. Então ela acessa sim, ela tem seu tablet, pode parecer uma loucura, mas tem. E como eu falei, é aceitar. Perfeito, pessoal. Essas dicas ainda... contamos com você para dar essas dicas ainda hoje no nosso programa, porque de fato você falou do YouTube, olha, eu leigo aqui, falei que não tinha filtro, já fiquei surpreso com isso, não tenho mais o que filtrar, meu filho já tem 22 anos, mas é alguma coisa muito importante para todos que estão ouvindo, todos os pais, todos os interessados nesse assunto. Então, aos ouvintes aí, aguardem, teremos mais dicas do professor Marcelo Conceição daqui a pouco. Quem tiver alguma dúvida específica, não se esqueça, acesso.digital.1440. Doutora Ariadne, eu queria
falar as crianças hoje, né, em relação a esse assunto do se a internet é uma vilã, não é, enfim, qual é a diferença. Eu queria provocar um pouco mais ainda o comportamento. O professor Marcelo falou agora que, relembrando lá como era lá atrás, que tinha um portão, que as crianças iam, entravam e tal. E hoje eu não sei se exatamente é esse comportamento das crianças. A sociedade, né, o nosso mundo, talvez algumas coisas tenham mudado bastante. Em termos de comportamento, não estou falando aqui só agora do comportamento na internet, com a tecnologia, mas o comportamento do dia a dia, da cidade grande, ou sei lá o que mais, no seu ponto de vista. Isso tem, de alguma forma, influenciado essa mudança para a utilização da internet pelas crianças? Qual a sua opinião, doutora? Bom, isso que você falou é fundamental. Antigamente, né, não tão antigamente assim, quando a gente era pequeno, a gente tinha uma televisão em casa que a gente via durante algumas horas e depois a gente ia brincar na rua. Hoje, com o aumento da violência urbana e pelo fato das crianças morarem em apartamentos, não mais em casa, a diminuição também de primos, de familiares perto, faz com que essas crianças não saiam mais para brincar e efetivamente brinquem na escola e brinquem em casa. E como é que essas crianças brincam em casa, assim, né, por assim dizer? É usando o tablet, a internet e também usando o computador, televisão, os meios eletrônicos. Isso faz toda a diferença em relação à influência da internet, né? Uma outra coisa também, né, que eu gostaria de corroborar aqui é que a maioria dos pais, eles não têm a mínima noção de como se usa a internet e do que os filhos fazem ou podem fazer na internet. E eles não querem aprender. Fala, eu não vou aprender mais isso não. Isso aí é uma coisa que eu já estou velho para aprender, e os filhos, na maioria das vezes, é que ensinam. Então, muitas vezes, os pais eles têm um comportamento que é ilusório. Então, por exemplo, eu vou tirar o modem, desconectar o modem da minha casa, mas eu não lembro que o meu filho tem internet móvel. Por exemplo, ele vai poder acessar a internet no celular. Então, assim, a falta de conhecimento dos responsáveis é uma coisa que preocupa e agrava essas situações de risco na internet também. Entendi. Muito perfeito. Professor Marcelo. Adicionando um caso, você bem lembrou de desligar o modem, muitas vezes a gente não percebe que não só ter o acesso ao celular ou ao tablet não basta. As crianças, elas têm noção do que é a internet, muito mais do que a gente. E um caso que foi noticiado ontem. Uma universidade nos Estados Unidos tinha vetado acesso à internet, ele tinha lá a sua rede liberada para alunos, mas para estudo. Eles conseguiam fazer um certo bloqueio. E um garoto assim, poxa, eu não quero só estudar, eu estou com tempo livre no colégio, eu quero sim acessar redes sociais, eu quero acessar outros tipos de sites. E ele simplesmente criou, ele foi estudar como burlou, e ontem, eu digo porque saiu essa notícia ontem, ele vendeu a empresa por $190 milhões. Uma empresa criada na tentativa de burlar. Então, se você acha que não existem sites que burlam, existem. E você não vai saber, o seu filho vai. Exatamente. Por isso que a grande questão é você tentar conhecer melhor essas tecnologias e não se esquivar ou fugir ou demonizar a internet. Né? Perfeito. Doutora Ariadne, eu gostaria também, o professor Marcelo falou de um exemplo de um menino de 4 anos, né, que tem um canal no YouTube, enfim. Menina? Isso. Tem um sucesso aí, enfim. Eu gostaria de saber, pelo ponto de vista comportamental, da percepção dessas crianças, esse tipo de situação, né, de exemplo, né, que naturalmente não é algo muito corriqueiro, né, a gente poderia fazer uma analogia aqui, nem todos são Neymar, todos têm vontade de ser, mas nem todos são. Então há muito sonho, agora chegar lá é quase que uma caminhada muito difícil. Então, as crianças, né, de 2 anos, a filha do professor Marcelo, vendo um exemplo desse,
de uma criança de 4 anos, ainda informação, ambos informação ainda, o quanto que isso pode influenciar, o quanto que isso pode, o que pode acarretar na mente dessas crianças, vendo esse exemplo, como que, acredito eu, penso, não sou especialista, né? Uma criança com 2, 3 anos, 4 anos vendo isso, hoje, poxa, agora sou eu, né? Amanhã você é igualzinho, né? Não tem a noção ainda da dificuldade para se chegar lá. Qual a sua percepção a respeito disso? Como isso funciona na cabeça das crianças? As crianças hoje têm uma percepção, né, que todos podem ser protagonistas, porque é muito fácil você gravar um vídeo de qualquer celular e você postar isso no YouTube, em qualquer página, e crianças pequenas fazem isso sem a ajuda dos pais. Ao mesmo tempo que nem todas essas crianças vão virar ídolos na internet, como, por exemplo, a menina que o professor Marcelo citou, elas, só o fato de estarem ali, de se verem, né, na internet, compartilhar essas coisas com os coleguinhas, elas já se sentem extremamente felizes e protagonistas. Então, eu tenho clientes, né, crianças que eu atendo de 5 a 8 anos, que eles botam lá, eu vencendo o vilão na fase X de videogame no YouTube. Mas aquilo não é só, de repente, não é para ganhar dinheiro. Na verdade, é muito mais para compartilhar informação, né, do que para você ganhar dinheiro. Eu acho que a ideia das crianças não é ser um sucesso na internet. Hoje, isso é uma forma de você lidar, de você conversar com os outros colegas, como a gente conversava no portão antigamente, ou por telefone e tantos outros meios. Então, essas crianças, elas fazem isso muito mais para comunicar do que para ganhar o dinheiro. Algumas crianças, como essa, e como também, né, tem uma menininha que faz vídeos de maquiagem no YouTube, que é a Julie, né, que é uma gracinha, ela se pinta toda. Algumas dessas crianças conseguem, como diria na linguagem da internet, monetizar com isso. Mas a maioria, a intenção não é essa. O que a gente tem que ressaltar é sempre a supervisão do responsável, de forma que essa criança não se exponha de forma inapropriada nesses vídeos, né? Porque isso também pode ser um chamariz para pessoas inescrupulosas. Com certeza. Perfeito. Doutora, só para fechar esse nosso bloco, você falou a respeito dessas crianças, né, que tentam, né, usar como modelo aquele exemplo que ela vê. Agora, por outro lado, sabemos que existem algumas anomalias que fora da internet, né, que as crianças tentando conquistar alguma coisa não conseguem, tem problemas de ordem psicológica, que eu sei que inclusive é a sua especialização. Isso também ocorre na internet? Por exemplo, uma menina que vê uma outra que posta, faz sucesso pela beleza, pela dança ou pela qualquer expressão artística que ela tem ali. E ela acha que vai conseguir aquilo, tenta, mas de repente descobre que não consegue, até de uma maneira até bem mais negativa, né? Acaba sofrendo bullying, acaba sendo virando chacota. Isso ocorre? Como isso funciona? É diferente de outras situações digamos, da vida real, né? Vamos botar a vida real entre aspas, que a internet também é vida real? Não é tão diferente, é mais amplo. Por quê? Na internet, todos nós podemos ser anônimos. Então, a criança, né, o adolescente, ele pode ir lá fazer bullying, cyberbullying, e ele pode criar um usuário anônimo, e ele vai ser muito mais difícil de ser pego, e é muito melhor. O anonimato faz com que a gente fale coisas que a gente não falaria na vida real. Então, o cyberbullying é uma grande preocupação, né? É o que acontece na vida real, um pouco mais amplificado e um pouco mais perigoso, na minha opinião, por causa do anonimato. Porque a pessoa não precisa se colocar, dizer quem é, para poder, como diriam meus queridos adolescentes, trollar o outro. Os trolls, os haters vão existir e eles não podem, na maioria das vezes, serem identificados. Uma outra grande questão, só para a gente fechar, é o narcisismo que a internet provoca também nessas crianças e adolescentes, que é essa vontade de se amostrar e de se sentir melhor, superior aos outros. O narcisismo, então, já aparece aí como uma das razões que as crianças, os jovens utilizam a internet, ou uma das razões, algo que ele busca na internet. Vai ser tema do nosso próximo bloco. Nós estamos fechando agora esse segundo bloco. Estamos aqui com a doutora Ariadne Nunes, professor Marcelo Conceição. Você, ouvinte,
Relembro aqui o acesso de vocês pelo Facebook, acesso.digital.1440 ou pelo telefone 2233-8822. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Acesso Digital. Rádio Livre, 1440 AM. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Todos os sábados, a partir do meio-dia, você tem o programa Resenha Sertaneja. O melhor da música sertaneja e do arrocha, com convidados tocando ao vivo e você concorrendo a prêmios. Resenha Sertaneja. Apresentação: Pierre Cruz e Renata Feitosa. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Livre 1440. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação: Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora, você ouve aqui. Ouça aqui pela Rádio Livre, de segunda a sexta, de 9 às 10h30 da manhã, o programa Faixa Livre. Tudo o que você precisa saber sobre economia, política, o que acontece no país e no mundo. Um programa de notícias, debates e entrevistas com a participação de você, ouvinte. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Estamos de volta com o programa Acesso Digital, falando sobre o tema crianças e adolescentes e as armadilhas na internet. E para debater, estamos em companhia da psicóloga Ariadne Nunes e o administrador de empresas Marcelo Conceição. Muito bem, vamos ao terceiro bloco, falar sobre as orientações aos pais e responsáveis de como se deve conduzir o diálogo com essas crianças e adolescentes para que elas percebam, evitem e saibam se proteger das armadilhas da internet. Muito bem, e aí eu gostaria de iniciar, né? Muito se tem falado a respeito da utilização da internet como uma alternativa de outros meios. Mas aí eu pensei, eu conheço alguns casos, inclusive, de famílias nas quais esses jovens utilizavam intensamente a internet, e isso era uma reclamação dos pais, né? O meu filho não dá atenção, enfim, só vive com isso e tal. Mas eu tenho visto experiências também, né, em algumas dessas famílias, que eles buscam alternativas para a utilização de outros meios. E esses outros meios, não estou falando aqui nem de meios de comunicação. Por exemplo, a troca da internet por uma boa brincadeira no tapete, aquela antiga, né, que os nossos pais mais velhos lá faziam, não tinha internet, tinha que brincar de carrinho e tudo mais. Enfim, eu penso aqui que poderia ser uma forma, mas isso eu gostaria de saber a opinião. Vou convidar aqui a doutora Ariadne para iniciar essa resposta, porque nós estamos aqui abordando não pelo aspecto tecnológico, mas pelo aspecto comportamental, né? Para que a gente transforme esse bloco aqui agora numa espécie de dicas para os pais, né? Como ajudá-los comportamentalmente nas atitudes com essas crianças. Doutora. Bom, o que vale aqui para a internet, não só para a internet, vale para a vida dos seus filhos abrace o seu filho em qualquer idade que ele tenha. Abraçar, não só no sentido físico, mas abraçar
ideais, gostos, se intere dos gostos do seu filho. Seu filho tem 5 anos e gosta de Peppa Pig, procure saber quem é a Peppa, cante as musiquinhas, veja isso com seu filho na televisão. Seu filho tem 12, 13 anos e gosta de Divergente e Jogos Vorazes, também abrace isso, leia, procure saber, para você conseguir ter um diálogo com seu filho, né? Não adianta só você cobrar do seu filho ter aquele diálogo superficial se você não quer se inteirar da vida do seu filho. Então, se uma criança ela tem uma família que quer se inteirar da vida dela, filho, eu vou no cinema com você ver esse filme, olha, que banda você está escutando agora? Poxa, deixa eu escutar essa banda com você, vamos fazer uma hora da família para a gente conversar, brincar. Essa criança, ela normalmente, sem forçação nenhuma de barra, ela vai conseguir conversar com os pais e não vai ficar tanto tempo assim na internet. O que não adianta é você demonizar a internet, como a gente já está falando aqui, né, durante o debate, e você também não procurar um diálogo com essa criança. Então, essas substituições, né, esse conhecimento do seu filho, esse brincar, esse se disponibilizar, já é de uma grande ajuda, né? Eu sei que a maioria dos pais, eles têm uma resistência em conhecer, principalmente na adolescência, o gosto dos filhos. Esse contato meio que se perde, né? Eu gosto disso, mas a minha banda, na minha época, era tudo diferente. Vamos tentar cortar um pouquinho? Pais, cortem um pouquinho esse negócio de na minha época era diferente. Não é mais a nossa época, né? É outra época, e nessa outra época, outras realidades existem. Então, vamos conhecer? Vamos conhecer essa realidade? Vamos abraçar essa realidade? Vamos conhecer nossos filhos? Porque certamente não tem só coisas ruins, existem coisas muito legais também. Então, brincar com a criança, crianças pequenas, fazer programas de família, tipo piquenique na sala, cozinhar junto, criar, chegar em casa e brincar. O adolescente, ir no cinema com o adolescente, né? Ouvir música com esse adolescente. O que você está vendo na internet? Que vídeo legal do YouTube que tem aí para eu ver? Se inteirar realmente na vida dos filhos. Eu acho que faz toda e completa diferença para o uso de internet e para outros riscos que essa criança e esse adolescente podem correr. Perfeito, doutora. Acho que aqui nós já temos bastante dicas para os pais. Eu queria ainda provocar-lhe um pouquinho mais. Com isso tudo que você comentou, seria muito forte ou muito cruel falar que a internet hoje é uma causa muito, muito grande de afastamento dos pais, entre afastamento dos filhos, dos pais? A internet, ela é mais um meio, como a televisão era um meio na minha época, né? A gente via televisão, a gente gostava, adorava ver televisão. O problema não está na internet, o problema não está na televisão, o problema não está no radiocassete. O problema está nessa relação com os filhos, que a gente sente que a cada ano que passa, né, a cada geração, é uma relação mais distante, mais fria. A internet é o resultado, e não o meio. Se você pensar bem, o afastamento já ocorre no mundo real. Você não tem contato com o seu filho. Então, muitas vezes, por falta desse contato, ele vai para a internet. Porque você não brinca, porque você não está se interagindo com ele. O que pode... Olha só que legal, a gente está tentando evitar a demonização da internet. A internet pode ser um meio para acabar com isso. Porque se você descobre aonde o seu filho, quando viu a porteira aberta, está indo, você pode identificar quais gostos ele tem. Um exemplo, meu filho mais velho, ele gosta de assistir vídeos sobre Minecraft ou então sobre jogos do videogame que ele tem. Foi baseado nessa informação que eu obtive com a internet, que no carnaval a gente resolveu fazer em conjunto uma fantasia de Minecraft. Saímos eu e ele fantasiados de Minecraft, graças ao conhecimento que eu tive na internet. E a gente construiu a fantasia junto, uma fantasia feita com caixa de papelão. Foi bem diferente. Ele adorou participar, adorou brincar o carnaval, e eu só consegui isso sabendo desse gosto graças à internet. Professor Marcelo, mas eu vou lhe provocar também. Uhum.
E aí é uma provocação para o pai também, né? Não somente para o profissional. Eu tenho aqui uma estatística do Centro de Estudos sobre Tecnologia de Informação e da Comunicação. Esse estudo é recente e ele, dentre vários dados que eles levantam aqui, eles fazem um levantamento do local onde essas crianças e adolescentes acessam a internet. Então, por exemplo, eu tenho aqui, para ser breve, né? 54% das crianças e adolescentes acessam em casa de parentes, na casa de amigos 45%, na escola 37%, quer dizer, isso aqui não soma 100, né? É onde eles acessam no total. Ele também, na mesma estatística, mostra que 74% desses jovens da classe A e B acessam de casa, mas 18 acessam de fora. Na classe D e E, isso inverte, né? E acessa muito menos em casa e acessa em lan house, em cybercafé, 35%. Enfim, de uma forma geral, o local onde esses jovens acessam são locais que muitas vezes os pais não sabem nem que eles estão lá. É diferente, como a doutora Ariadne colocou aqui, no tempo da televisão, a mãe ia lá e desligava a televisão. Vai ligar onde? Ninguém saía para ver televisão na padaria, era muito raro, né? Não podia nem fugir de casa. Hoje, em qualquer meio, em qualquer local que esse jovem esteja, ele estará pronto para acessar, seja por tablet, que é essa mesma pesquisa que fala, que eles acessam por telefones celulares, né? O computador ainda continua liderando, mas os telefones logo em seguida, enfim. Então, como é trabalhar isso que você passou, que a doutora Ariadne nos passou, com essa diversidade, né? Com essas possibilidades de escapes dos jovens? Trazendo o acesso que ele tem aos meios que você controle. Assim, quando eu falo sim controle, porque até que seu filho tenha 18 anos, você é responsável por que ele faz, o pai. Então, você tem que sim controlar a vida virtual dele. O controle não é uma invasão de privacidade. O controle é simplesmente pelo fato de que se ele fizer algo como cyberbullying, como porn revenge, você que vai ser o culpado, você que vai pagar, criminalmente falando. Então, é até bom que você acesse em conjunto com ele, force ele a utilizar em meios que você tem controle, porque aí você sim garante que ele não esteja fazendo, fugindo, assim, indo para além da porteira, mas não saindo tão distante, onde você não possa controlá-lo. Eu acho que esse controle do ambiente virtual dele é sim necessário e papel dos pais. Ok. Doutora Ariadne, para fecharmos esse nosso bloco, gostaria de fazer uma última pergunta nele. E aí eu não vou falar para o professor Marcelo, que ele vai achar que é provocação para ele, porque eu já perguntei para ele qual a idade da filha, se ela já usa internet e usa. A pergunta, que eu acho que é uma pergunta de vários pais: qual é a idade ideal para deixar o filho usar a internet? Nossa, você tá me botando aqui numa polêmica, né? Quantas semanas para você responder, depois fazer estudos? Não, vamos lá. Olha, depende de como essa criança vai usar a internet, né? Não tem uma idade. Criança vai ver vídeo no YouTube. Uma criança pode ver vídeo no YouTube com 2 anos. Agora, para uma criança ter Facebook, eu não acho que é ideal uma criança de 5 anos ter rede social, Facebook. Eu não concordo. Então, vai depender da orientação dos pais e exatamente do que essa criança vai fazer na internet. Né? Eu acho que está mais por aí do que de uma idade ideal para essa criança começar a usar a internet. É o que ela vai fazer e como os pais estão orientando. Um monte de criancinhas, né? É até mais prático para os pais, né? Porque o YouTube é a nova televisão. Botar lá uma playlist de vídeos preferidos lá do seu filho e a criança fica vendo. Mas também não é para uma criança ficar em bate-papo, uma criança de 5 anos, de 8 anos, uma criança de 5, 8 anos estar no Facebook, estar no WhatsApp, no Snapchat. Aí eu acho um pouco inapropriado. Tudo depende de apropriação e bom senso dos pais. O que acontece é que às vezes não existe bom senso. Tá aí o grande gancho para o nosso último bloco que está chegando aí, que são as dicas tecnológicas, mas também as dicas dentro
dessas dicas tecnológicas, né? O quando que é, né? Que instrumentos ou que softwares ou que aplicativos essas crianças, esses jovens são aconselháveis em qual momento, né? Damos início aqui, já estamos fazendo o preâmbulo aqui do nosso quarto e último bloco, que vem aí, lembrando a você ouvinte, ainda dá tempo de participar pelo Facebook, acesso.digital 1000.1440 ou pelo telefone 2233-8822. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Acesso Digital. Rádio Livre, 1440 AM. Rádio Livre Alegria. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Todos os sábados, a partir do meio-dia, você tem o programa Resenha Sertaneja. O melhor da música sertaneja e do arrocha, com convidados tocando ao vivo e você concorrendo a prêmios. Resenha Sertaneja. Apresentação: Pierre Cruz e Renata Feitosa. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Livre 1440. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação: Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora você ouve aqui. Ouça a programação da Rádio Livre também pela internet, acessando o site www.radiolivream.com.br. Rádio Livre, uma nova liberdade em comunicação. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Voltamos para o nosso último bloco do nosso programa de hoje. Eu sou Alberto Alvarães, estou aqui em companhia do professor Marcelo Conceição e da doutora Ariadne Nunes, aqui nesse fechamento do nosso programa. Continuando as dicas, né? Falamos no terceiro bloco das dicas em relação ao comportamento dos jovens, né? As dicas para os pais de como encarar isso. Agora, nesse último bloco, também, com certeza, uma grande angústia dos responsáveis e as dicas tecnológicas. Isso, logicamente, não foge também do lado comportamental, né? Do lado humano desses jovens e dos próprios pais, né? Então, em relação à tecnologia, pergunta aqui ao professor Marcelo: tem como? Quais são as dicas? Nos principais meios que os jovens navegam, né? YouTube, Facebook, sites pornográficos quer dizer que eles navegam, não, que poderiam navegar, né? Poderiam navegar, que navegam. O que fazer para que eles não ultrapassem o limite daquele bom senso que nós estabelecemos e que a doutora Ariadne falou ainda há pouco aqui? A princípio, a gente sempre tende a comentar sobre sites como YouTube, como Google, mas só um dado estatístico: hoje existem 10 bilhões de sites voltados para pornografia, phishing e malware. Então, a princípio, você pode imaginar que o trabalho é árduo. Não é tanto. O número, sim, é alarmante. 10 bilhões é algo que é imensurável. Mas alguns cuidados, hoje, não relativos à própria utilização em si, mas a cuidados com o ambiente e, somados a alguns sistemas, essa agonia pode ser evitada. Quais dicas eu dou em relação a dicas não sistêmicas?
É legal sempre manter os computadores em áreas comuns, tá? Hoje ainda a grande maioria dos acessos é feito por computadores físicos. Quando eu digo físico, que não é um tablet. Esse computador tem sim, hoje na verdade até pela necessidade de utilização de Wi-Fi ou de rede, uma Velox da vida, você precisa ter um computador físico. Então você consegue sim que aquele computador fique numa área comum. Professor Marcelo, deixa eu interromper aqui, só a título de ilustração. Então você está dizendo que manter um computador numa área comum seria similar àquela história de lá atrás deixar a televisão somente na sala, que quando colocaram os aparelhos nos quartos, os filhos também começaram a se afastar. É no mesmo princípio, então? Poderíamos dizer? Não tão perigoso quanto a TV, ao contrário. Porque a internet em si, como eu falei, é uma porteira para um mundo completamente novo. A TV ainda tinha alguma certa limitação de programação. A TV afastava apenas, digamos assim. Isso. A internet pode afastar e também pode levar por caminhos não desejados. Isso. Ok. Então, manter esse computador numa área comum é uma dica que eu dou. Aproximar, assim, o caminho, quando é novo, ele não vai ter necessidade de uma rede social. A vontade de ter uma rede social, ela começa a aparecer entre os 9, 10, 11 anos. Meus filhos não têm necessidade de rede social, apesar do YouTube ser uma rede social. Vamos excluir o YouTube. Essa pergunta que também é muito importante. O YouTube é uma rede social, mas o YouTube, você consegue, como eu falei, já customizar ele para você ver que existe um controle parental de pornografia, palavrões, conteúdo para maiores de 18 anos que tenham sido classificados pelo próprio usuário. Então você consegue limitar em muito o universo de vídeos que eles vão acessar. Por um exemplo, tem videoclipe da Ariana Grande, que hoje é o que bomba na adolescência. Eles muitas vezes são classificados de 18 anos pelos próprios autores das músicas. Eles mesmo colocam aqueles vídeos como para maiores de 18 anos. Então isso é bom, porque se você coloca esse filtro maior de 18 anos, se o próprio conteudista colocou que é para maior de 18 anos, você fica livre daquele vídeo. E como funciona isso do outro lado? Quer dizer, uma pessoa posta um vídeo que ela considera inadequado para menores de 18 anos, postou, está lá no YouTube. E aí meu filho vai lá, entra... Mas ela coloca como que é para menor de 18 anos? Não, essa é a minha pergunta. Eles têm como colocar isso? Quando ele posta lá e Sim. tem de alguma forma a informação que ele coloca que não é adequado. Existe dos dois lados. Você como não nós permitir, pais vamos fazer. Isso. Você configurar o YouTube para que se limite vídeos que sejam classificados por maiores de 18 anos pelo próprio conteudista, mas se você entende aquele vídeo que alguém viu tenha conteúdo inapropriado, você pode classificá-lo e dependendo do número de classificação das pessoas, ele se torna automaticamente também maior de 18 anos. Então tem os dois caminhos. Você como pai ir lá determinar aquele vídeo é para maior de 18 anos e com a quantidade de informações passadas pelos usuários, ele se torna um vídeo de 18 anos, ou o próprio conteudista. E, obviamente, que o conteudista do YouTube tem essa preocupação de classificar, porque ele sabe que se ele perder um vídeo, 2, 3, ele é capaz de ser bloqueado. E hoje as pessoas utilizam o YouTube para monetizar, para ganhar dinheiro. Sim. Então, ele tem essa preocupação. Então, ele não vai colocar algo pornográfico para 8 anos sabendo que ele vai ser expulso do YouTube. Ok, e processado, provavelmente. Processado, vai perder uma renda que hoje, como eu falei, a garotinha que ela brinca, ela na verdade não é nem ela coloca, alguém grava ela brincando, ganha $1 milhão. Você tem Porta dos Fundos, por exemplo, que monetiza bastante também, então se torna uma fonte de renda. Ninguém vai querer perder essa fonte de renda porque você simplesmente deixou de classificar algo maior de 18 anos ou não. De ordem prática, então, os pais podem fazer esses filtros no computador isso. que os filhos utilizam. Isso. Naturalmente, né, doutora, como não somente na internet, a criança sempre vai arrumar um jeito de descobrir. É possível isso, professor? Esse tipo, porque a gente coloca, né, doutora,
Eu me lembro muito bem que eu era pequeno, meu pai colocou um preguinho para fechar um armáriozinho que eu abria toda hora, tinha umas taças valiosíssimas lá dentro, e a minha mãe disse que no dia seguinte, eu não lembro disso naturalmente, já tinha escalado o móvel e arrancado o prego. Desci e abri de novo. Isso, de uma certa forma, é um pouco mais fácil. Agora, na internet, como é essa facilidade? Também. Dá para subir no móvel e tirar o preguinho? Fácil? Fácil para um especialista, sim. Para uma criança, não. Mesmo para um adolescente, não. Mesmo que, se você utilizar o software correto, a gente vai para a parte de software, você tem o próprio Windows fornece uma ferramenta sensacional para controle, chama Sistema Controle Parental do Windows. Lá você coloca quantas horas ele vai poder utilizar de computador, quantas horas de internet. Lá você coloca, sim, o filtro de quais sites vão poder ser acessar. E poder pode, mas ele vai ter que ser um hacker. Entendeu? Então, provavelmente, ele vai querer... Se ele for um hacker, ele não vai querer tirar o acesso para pornografia. Vai ser aprendizado do conhecimento de informática, com certeza. Agora, sistemas, além desse, o não sistêmico, uma coisa que é bem interessante você ter. Até os 18 anos é interessante que você tenha todas as senhas dos seus filhos. Isso até é um indicativo para ver o quanto ele está invadindo ou não certas privacidades ou entrando em territórios desconhecidos. Porque se de repente ele percebe que está entrando em território desconhecido, ele vai alterar a senha. E isso já é um alerta para os pais que tem alguma coisa de errado. Existe algum dispositivo que eu possa colocar no... Aí não vou nem falar do computador, vou falar principalmente dos dispositivos móveis. Um telefone, um smartphone que uma criança tenha. Algum dispositivo que o que ele faz, o pai possa espelhar, por exemplo, no telefone do pai, que ele possa saber um tipo de relatório, um log, como é utilizado o termo aí da informática. Tem alguma coisa nesse sentido? Ou uma espécie de espião do que os filhos estão fazendo? Existe. Para isso, esse espião, você deveria limitar o acesso dele hoje a Wi-Fi. Se você dá o acesso a essa criança via tablet, via celular, através de um chip, e esse chip com acesso à internet é um pouco mais difícil. Existem aplicativos, eles são aplicativos que são focados para Apple, são focados para Android, e existem diversos. Eu posso é até interessante, eu vou estar buscando essas informações, disponibilizando no site. O ouvinte pode mandar um e-mail, a gente depois disponibiliza, passa para ele a sua informação. Eu coloco no site esses aplicativos. Não estando no tablet, o acesso via Wi-Fi, existem alguns aplicativos também que, olha, toda vez que algum dispositivo móvel acesse esse Wi-Fi, eu quero ver o que ele está acessando. De novo, você consegue o que ele está acessando em termos de web, mas temos a questão de outros aplicativos. WhatsApp, a gente tem questão de Snapchat, isso só em loco. Então você tem que ter a senha. Ok. Nós estamos encerrando o nosso quarto bloco e eu queria que vocês fechassem a participação de vocês respondendo a uma ouvinte que mandou uma pergunta para nós por WhatsApp. Eu queria colocar aqui no ar e depois eu vou deixar a palavra com vocês para fechar a apresentação de vocês respondendo a ela. Olá a todos, meu nome é Adriana Salles, sou do Rio de Janeiro, trabalho como gestora de RH e gostaria de saber se temos hoje alguma ferramenta que nos ajude a ser menos invasivo ao tentar gerenciar os acessos a sites, programas de bate-papos, etc., dos nossos filhos, né, dos nossos jovens. Porque hoje nem todos os pais conseguem, por vários motivos, manter uma conversa saudável com esses filhos e ter um acesso, né, que permita, né, esse livre acesso a esses dados e assim a gente conseguir gerenciar. E quando acontece esses casos, a única forma que resta para esses pais, de certa forma, é acabar, entre aspas, invadindo, né, a privacidade desses filhos para poder controlar, para poder ver o que está acontecendo, o que está se passando. Então eu gostaria de saber se existe alguma ferramenta que nos ajude nesse processo.
essa pergunta da nossa ouvinte, ela consolida muito do que nós falamos aqui. Então, na realidade, o que eu queria de vocês, não somente para ela, mas que ela reúne aqui a grande aflição dos pais. Gostaria que vocês, em 30 segundos, colocassem para ela. O 30 segundos é porque é para que as pessoas tenham aquela dose mesmo de informação. Doutora Ariadne. Bom, primeiramente dizer que quando o filho tem menos de 18 anos, você ter as senhas dele não é uma invasão de privacidade. É um zelo, né? Você tem respaldo para isso e se ele fizer qualquer coisa, você vai responder. Então, o que eu digo para você não é invasão de privacidade, é cautela e, inclusive, é um cuidado parental. Tenha as senhas dos filhos de vocês, tá? Professor Marcelo? Também concordando completamente com a doutora, adicionando a informação de que o sistema que hoje existe e está à mão de todos, porque já está instalado previamente em todos os Windows há mais de 10 anos, é o controle parental dele. Esse controle permite, sim, que 80% das possibilidades de, como eu vou dizer, não erros, mas vai de tentativas vai diminuir a probabilidade. Vai diminuir. Ok, professor Marcelo Conceição, professor Ariadne Nunes, muito obrigado pela participação. Aos ouvintes, muito obrigado pela presença aí de vocês, pelo participar. Não esqueça, acesso.digital.1440. Até a próxima semana com o tema inovação. Até lá. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 13h. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM.